Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Começando como sempre, gente, com muito carinho, mas muito carinho mesmo, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Agora em 2019, hoje é quinta-feira, né, dia 3 de janeiro, e temos aqui mais uma pílula. Para você que está chegando agora, né, está conhecendo a pílula noturna agora, esse é o nosso espaço, nosso bate-bola do bem, em que você pode mandar suas perguntas, né, contar sua história, entrar lá no nosso site, institutonamastê.com.br. Pessoal, hoje eu tenho aqui uma fala, né, de uma ouvinte nossa, né, que graças a Deus, né, tem nos escutado, mas ao mesmo tempo ela compartilha uma situação muito difícil. E eu gostaria de falar algumas questões, não só para ela, mas para quem se identifica. Naturalmente, eu não vou falar o nome dela, ela também não se identificou. E ela disse assim: Ricardo, olá, você salvou a minha vida várias vezes. Quando eu tomo coragem para me matar, algo me diz para ouvir a pílula antes, três pontos, e acabo desistindo. Mas é algo que volta sempre. Eu simplesmente não quero mais viver. Olha, as pessoas que eu mais amava morreram. Eu vivo com a minha mãe, que me odeia, e pior, sou dependente dela financeiramente. Eu não consigo sair do lugar porque eu vivo numa angústia que não me deixa estudar ou ler mais. Eu quero resetar e começar tudo de novo. Eu peço a Deus todos os dias que me leve. Não quero mais viver assim. Queria realmente nascer de novo. E aí ela conta um pouco da história dela. Minha querida, Deus é testemunha, como eu falo com todo carinho e todo respeito. Cuidado com a posição na vida que você aceitou ficar. Toda a sua fala, fala isso com todo amor e carinho. Repito, é a fala da vítima. Já parou para prestar atenção nisso? O que é a fala da vítima, gente? A figura da vítima é a figura que qualquer um de nós pode entrar, e eu falo disso com maior naturalidade, porque eu já estive nesse lugar também, e sei como é tentador ficar nele. É aquela figura em que a gente sente que o mundo está contra nós. Então a gente vai sempre encontrando motivos para justificar o desejo da desistência. Não importa se é desistência do emprego, da família, do casamento, no caso extremo, né, como é nessa situação, até pensar em desistir da própria vida. Mas não adianta a gente pedir para Deus para nos levar. Não é assim que funciona, meus amigos, não é? Se a providência divina, pensa com carinho, nos trouxe aqui para a Terra, para essa existência, e a gente entra em contato com experiências difíceis, é porque aqui, no centro dessas experiências, é que tem a raiz para que a gente possa realmente plantar o nosso crescimento espiritual. E é lógico que isso incomoda. Lógico que incomoda. Gente, durante muitos anos eu vivia revoltado com a vida. Muitos e muitos anos. Porque eu não admitia uma série de desigualdades, de problemas que eu passava. Ao mesmo tempo que eu rezava, eu tinha dúvidas se realmente existia vida após a morte, se era tudo justo mesmo. Quando a gente está no papel de vítima, a sensação que a gente tem é que a vida está contra nós. Só que a gente não percebe que nós é que estamos contra a vida através dos pensamentos negativos, do nosso sentimento de ingratidão. Porque normalmente a gente julga a vida pelo aquilo que nos falta. Ah, falta o amor do meu pai, falta o dinheiro, ah, falta liberdade, falta um grande amor para minha vida. Ok, mas isso, gente, é só um capítulo do livro. Se você for pensar que a sua existência talvez seja uma existência média de 70, 80 anos, a gente pode estar num pedaço dela que não foi legal. Mas o tempo todo, eu falo isso porque eu recebo as histórias aqui na Pílula também, conheço um monte de gente no mundo todo. O tempo todo a gente vê histórias lindas, gente, de pessoas que renasceram como fênix das cinzas, refugiados de guerra, pessoas que, nossa, passaram por violências sexuais, pessoas que tiveram casos terríveis de perdas, né, entre aspas, de parentes, de pessoas amadas em acidentes automobilísticos, pessoas que passaram por inúmeras privações financeiras e renasceram, meus amigos. Sabe, reconstruíram suas vidas. Sabe por quê? Porque não desistiram. Sabe por quê? Porque não aceitaram esse discurso da vítima. Cuidado, minha querida. Eu fico feliz do fundo do coração, falo pela minha filha. Eu fico muito feliz pelo seu carinho em escutar as pílulas, de você falar que as pílulas já te ajudaram. Mas se realmente você deseja valorizar o nosso trabalho, então desperte para assumir a responsabilidade da sua existência. Entende? Independente da limitação momentânea que você tem financeira da sua mãe, procure focar na sua autoestima. Se pergunte o que eu posso fazer para melhorar a minha sensação de vida, quais projetos que eu posso abraçar agora em 2019, que livros eu posso ler para trazer boas ideias para minha mente.
Entende que cursos eu posso fazer? Tem tanto curso bom, gente, gratuito, viagens que a gente pode fazer. Às vezes você não pode viajar fisicamente, mas você pode assistir um programa de viagem, abrir tanto a mente. Você pode buscar uma instituição religiosa para ajudar uma pessoa que está em estado de necessidade. Você vai ver como isso enriquece a nossa vida e tira a gente dessa posição que a gente não é capaz de fazer as coisas mudarem. O importante é escolher ser feliz apesar de tudo, porque se a gente escolher, gente, ficar no papel de vítima, aí não tem jeito, né? Lembre-se, para que Deus possa nos ajudar, a gente tem que se ajudar primeiro. Eu sei como foi dificílimo eu sair desse papel de vítima. Não é simples, porque a nossa tendência é ficar nele, é tentar provar para todo mundo que os problemas dos outros são maiores do que os nossos. Vai dizer que não é assim. E no final das contas a gente descobre, depois que a gente tem um mínimo de lucidez, quanto a gente estava cego, né? Se escondendo atrás dos nossos medos, se escondendo atrás da nossa ingratidão pela vida, apesar das dores inegáveis, claro, das dificuldades inegáveis, claro, mas quanta gente estava escondido e não se dava conta. Então, meu anjo bom, que Deus te proteja e te inspire a todos vocês que recebem agora essa pílula noturna para despertarem, gente, enquanto ainda é tempo, não é? Vamos valorizar a nossa vida, um ano novo, né? A vida nova, se a gente tiver atitudes renovadas, apesar das dores, das tristezas, mas a gente tem que seguir adiante. Com certeza, ficar vivendo de passado, quem vive é museu, e a gente tem que seguir adiante. Viu? Não estou dizendo que é fácil, não, mas com certeza é uma atitude que a gente precisa tomar. Tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês, né? Que a luz divina possa inspirar cada um. E se você é de Maceió, nas Alagoas, e quiser participar do nosso evento, né, do Namastê aqui em Maceió, que vai beneficiar algumas instituições de caridade, a gente vai estar juntos, gente, no dia 10 e dia 11 do mês de janeiro. Tá chegando, hein? Né, com as palestras dos Gigantes da Alma. Olha que maravilha. Dia 10, falando de Chico Xavier e Francisco de Assis, e no dia 11, de Madre Teresa de Calcutá e de Bezerra de Menezes. Os links estão aqui disponíveis para que vocês possam se inscrever. Vai ser no Hotel Ritz Lagoa da Anta, né, que está nos apoiando mais uma vez, com todo carinho. E é isso, né? Eu espero ter o privilégio de abraçar vocês, da gente refletir junto sobre o Evangelho. E a gente pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível, mas pode levar mais, viu? Ninguém vai achar ruim, não. E vai ajudar com certeza muitas pessoas em necessidade. É isso, gente. Vamos nos mobilizar juntos para a gente construir um mundo melhor. Um beijo grande, viu? Né? Com certeza, já já, essa história de dificuldade há de ficar no passado. Fiquem com Deus, luz e paz. Obrigado, meus amigos. Nunca vão me cansar de agradecer por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.